Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. I just knew in the back of my mind, like, man, if you putting this much time in this all day, you're not doing nothing else, one day it's gotta work. When I first started making beats, I had to make a decision to tell myself, like, this is really gonna work. We can't try to halfway be a high school kid and do this, play no sports or go out to these parties or be outside. This is your one thing you're gonna do. It's gonna have to be the only thing you do all the time. The whole reason I love making beats and producing is putting out music that people like and satisfying them with them. Lillian Tyler Wayne, ou Metro Boomin, nasceu em 16 de setembro de 1993, em St. Louis, Missouri. Essa cidade em específico, pelo menos há décadas atrás, era um grande centro cultural, principalmente de música preta, o que influenciou Tyler a se interessar pela música. Mas não era essa cidade de mil maravilhas que ele encontrava enquanto ele viveu lá. Era totalmente diferente. A realidade de pobreza, carência de coisas básicas. Bom, St. Louis hoje em dia é sinônimo de um lugar, infelizmente, que não dá muitas oportunidades pra quem é de lá. A mãe do Metro Boomin teve que dar um duro absurdo pra ele ter uma educação decente. Muitas das vezes, ele estudava em escolas muito longe de onde ele morava, para ter uma experiência melhor de aprendizado. Mas, falando de música, a primeira experiência que o Metro teria com a música seria tocando guitarra numa banda da escola. Aqui a gente não tem muito esse costume, mas lá nos Estados Unidos é toda uma coisa cultural, ter a banda da escola, esse tipo de coisa. Ele tinha 12 anos nessa época, e não muito tempo depois, quando ele fez 13, ele pediu pra mãe dele comprar um notebook de Natal e também uma chave do FL Studio, porque ele já tava com essa mentalidade de criar beats, pra, acredite ou não, ele mesmo rimar por cima. Só que não demorou muito pra ele perceber que o que ele queria na verdade era só produzir. Ele até gostava de fazer rimas, mas não tanto quanto ele gostava de fazer beats. A lot of people don't understand that a lot of people, man, you make beats now, like, just like Tay. I was rapping first, but I didn't have any beats, so I started making beats. Now I was like, I'm put all my time in these beats to get rapping. E aqui é um caso muito atípico. A carreira do Wayne, enquanto produtor, não demorou nada pra crescer. A estratégia dele, quando tinha 13, 14 anos, era simplesmente enviar DMs no Twitter, Facebook e também e-mails pra outros artistas, pra assim, quem sabe, conseguir uma colaboração. E não se engana, ele começou a fazer isso desde quando tinha 0 inscritos, quando não era conhecido. Ele tava no ensino médio com 14 anos. Então, se tu é um artista e não sabe por onde começar, eu acho que esse é um caminho. Deu certo pro Travis Scott, deu certo pro Metro Boomin, então, por que não? Mas, voltando agora pra história, em 2011, ele ainda tava no ensino médio, mas já tinha contatos com artistas como Gucci Mane e Waka Flocka Flame, e a mãe do Metro foi uma peça essencial aqui. Ela ajudou ele imensamente e sempre apoiou a carreira dele, porque, como eu disse, a carreira dele foi muito atípica. Ele começou a ter contato com os artistas tão novo que ele nem sequer podia pegar um carro pra encontrar os artistas. Então, todo santo mês, a mãe do Metro Boomin, ela fazia uma viagem de St. Louis até Atlanta pra ele trabalhar com os artistas. E essa viagem durava 8 horas de carro. Imagina isso. 17, yeah, I'm still in high school. Everybody be asking me, guys, drop out. GED, no, I'm 11th grade, go to school every day. But I missed a lot of school. I still go to school almost every day. So, yeah. Is it hard juggling going to high school and being a producer for a major artist? It definitely is. At first, it kind of, but when I got more serious into it, and a lot more serious things started happening, then it's like, whoa, you know what I'm saying? It's like, it's a job. Like, it's a lot more to handle as far as like priorities and stuff. Mas era muito foda porque o Gucci Mane e o Waka Flocka Flame, em 2011, eram vozes gigantes do trap e construíram também todo esse universo que a gente conhece hoje. Por esses dois, ele também chegou no Filtry, o que faria o mundo descobrir quem era Metro Boomin. A primeira colaboração dos dois foi na música chamada Hard, em 2012, e o Filtry gostou tanto do beat que ele queria que o Tyler fosse o produtor fixo dele e andasse sempre com ele, pra cima e pra baixo. Mas lembra, ele não tinha nem acabado o ensino médio aqui. Future, our first song, Hard, came out, and then after that beat, you know what I'm saying, he was just excited, and he just wanted me around all the time, so started coming around. I got bad bitch so bad she harder than a smash the crew and I don't have to give her no advance. Just to be in future present, she do. E quando isso acontece, o Metro já era essa promessa gigante. Ele tinha produzido músicas do Filtry, French Montana, Ludacris, tudo isso antes dos 17 anos. Mas por incrível que pareça, ao invés de cair com tudo na cena, quando ele acaba o ensino médio, ele na verdade entra pra universidade, a Morehouse, em Atlanta. E só pra título de curiosidade, ele foi fazer administração. Ele queria
queria ter um plano B, caso a música não desse tão certo assim, e assim, ele poderia ter o que fazer. Só que já no primeiro período, em poucos meses, ele estava trabalhando tanto e com tantos artistas ao mesmo tempo, que nem se ele quisesse estudar, ele conseguiria, porque oportunidades grandes estavam vindo a todo tempo. I was excited about being accepted in the Morehouse. I mean, but as the semester went on, like, stuff was cool, but now that I was here in Atlanta for good, every day I would have to, like, do classes, and then, like, 3 o'clock class, I go straight to the studio, and then I might not get back till, like, can't do that and give 100% into your music, especially, like, the demand that I feel I have to fulfill now. E foi nesse momento que, na visão do Metro Boomin, a universidade tinha se tornado uma perda de tempo. Nessa época, ele já fazia beats incríveis. Lógico, se a gente for voltar no tempo e escutar agora, vai perceber que não tem nada a ver com os beats que ele faz hoje em dia. Não tem nada a ver mesmo. Mas mesmo assim, já chamavam a atenção. Mas é por volta de 2014, com 21 anos, que o Metro Boomin se encontraria enquanto artista. Ele encontraria sua própria sonoridade, e isso faria ele ser um produtor único. Produzindo artistas como Travis Scott e Future nessa época, foi aqui que o Metro encontrou a sonoridade que ele traz até hoje, essa coisa sombria, dos instrumentais de guitarra bem pesados, e entre outras coisas, fizeram dele seu maior produtor da última década, sem exagero nenhum aqui. Mamacita foi o primeiro grande hit que o Metro estava envolvido e que definiu o que ele seria dali pra frente. Se você destrinchar o beat por inteiro, ele nem é tão complexo assim. Ele não é um power da vida, por exemplo, mas a atmosfera sombria que ele dava pra esse som e como ele se tornando uma coisa grandiosa com o passar do tempo, os 808 super pesados, com melodias dignas de filme de terror, isso define Metro Boomin nessa época. Isso define o trap dessa época também. Mas enfim, a gente tá falando do cara que tava definindo a produção do trap, então tudo faz sentido por aqui. O Metro também fez outro beat da mixtape Days Before Rodeo do Travis Scott, um dos mais icônicos na minha humilde opinião, e tudo que eu disse em Mamacita se aplica aqui em Skyfall, e o mais insano é que tem um vlog dele criando esse beat, junto com o Travis Scott. Então se você é um produtor iniciante, esse vlog inteiro é como se fosse uma aula, é genial, ver tudo sendo feito ali, na tua frente. Fazem exatamente 9 anos que esse beat foi feito, e isso é extremamente atual. Eu diria que toda a discografia do Metro Boomin segue meio que essa linha. Outro projeto que fez o Metro Boomin ficar muito maior foi o Just 2, do Future. E mano, Just 2 é um clássico absoluto do trap, que foi um ponto de virada pro gênero também. Definiu muito o que o trap seria, antes de chegar 2016, 2017, e ele se tornar esse gênero absoluto mainstream, entende? Nessa época, a sonoridade de quem fazia trap era diferente todo. Até o Future aqui vê nos estilos muito mais sombrios. E você via isso pelo clipe dos artistas que o Metro produzia. Todos eles pareciam vilões em seus próprios mundos. E isso é uma estética muito consciente, mas também muito inovadora para o tempo. O Metro Boomin, por algum motivo, fazia beats perfeitos para esses artistas. Tudo parecia se encaixar muito bem. E seguindo essa lógica, olha as músicas do álbum Rodeo do Travis Scott. O Rodeo, que é dito pelos críticos como o melhor álbum de trap da história, e eu também concordo com isso. Tem todas as características que eu disse antes. Toda a sonoridade é na criação da persona pro Travis Scott, a persona de um vilão em seu próprio mundo. Ele é definido por sons sombrios, letras de vivências noturnas, guitarras muito presentes, 808s pesados, e experimenta pegar qualquer beat de Rodeo e jogar em cima de uma cena do Coringa, e ver como aquilo faz sentido naquele contexto. It was like a perfect, like, evil melody. Probably like someone kill the lights. When the night crawls, all the money Isso é personalidade, isso é arte pra caralho. É a criação de uma personalidade pro instrumental. O Metro Boomin diz algo, sem ao menos ter que falar uma única palavra na música. Olha o jeito que o Metro produz. É um bagulho que encanta também. Como alguns beats dele são simplesmente geniais por serem simples. Ele dá uma abertura pro artista, usa a voz dele enquanto instrumento também. E isso faz diferença pra artistas como Future e o próprio Travis Scott, por exemplo.
Ou seja, com isso, o Metro Boomin tava no topo do que você consegue ser enquanto produtor, pelo menos na teoria. Produtor é uma área muito injusta, sabe? Metade do som, às vezes até mais, eu diria que foi feito pelo produtor. Algumas músicas, se não fossem pelo beat, nem fariam sucesso. E mesmo assim, os produtores, no geral, são bem desvalorizados. Isso é um assunto até pra um vídeo. A gente vai falar sobre isso depois. Mas foi exatamente isso que o Metro Boomin pensou. Tinha um teto onde ele poderia chegar, sendo um produtor que fica nos bastidores. E ele quis mudar isso. Ele quis tomar a frente. E foi aqui que tudo mudou. Savage Mode. Esse é um álbum que colocou o Metro Boomin no mapa. De verdade. É uma collab dele com 21 Savage. E isso é um clássico do trap. Esse álbum saiu em 2016. E antes disso, a gente ouvia a tag do Metro, como qualquer outro produtor por aí. Mas quando ele lança o próprio álbum dele, as pessoas passam a de fato saber quem ele é, o rosto dele, e desconsiderar ele como sendo um produtor atrelado a outro artista. O Metro Boomin se tornou algo muito gigante. Esse álbum estava sendo produzido em 2015, e naquela época, as pessoas na gringa pelo menos, tratavam o trap como algo 100% superficial, sem musicalidade nenhuma. Rodeo e Savage Mode vieram muito como uma resposta completa pra isso. Young Savage, why you trapping so hard? Get back and read like head in the head. 21 Savage, the cat with the metal. Flexing on that bitch. Bought a necklace on that bitch. Hold up. Hold up, I don't give a fuck about no ring. Quanto mais você ouve com atenção, mais percebe que o Savage Mode é um álbum que fala muito sobre exaustão e depressão do 21 Savage, principalmente na época que ele estava tentando sair dessa vida de gangue. É por isso que a atmosfera sombria das melodias e hero hate de um produtor como o Metro Boomin faz total sentido aqui. E quando a gente passa essa época, o Metro já era o produtor que tinha definido o trap. Ele produziu tantos clássicos gigantes que chega a ser assustador. Parece que todo grande hit dessa época tinha um dedo dele. Ele tinha virado o produtor favorito dos artistas. Olha só quantos hits: Congratulations, do Post Malone, Bad and Bougie, do Migos, Mask Off, do Filtry, Bank Account, do 21 Savage. E dá pra acreditar que todos esses sons foram feitos no intervalo de 1 ano. E eu só tô falando aqui das músicas dele que pegaram 1 bilhão, seja no Spotify ou no YouTube. Raindrops, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your Congratulations, work so hard, forgot how to vacation. Percocet, Miley Percocet, Miley Percocet. M's in my bank account, yeah, in my bank account, yeah, in my bank account. Com o tempo, sinceramente, o Metro Boomin só foi crescendo cada vez mais o seu catálogo de álbuns clássicos. Without Warning, que tem tanto clássico do trap, que é uma loucura. Not All Heroes Wear Capes, que é um dos melhores álbuns de trap dessa época. Ele fez também o Savage Mode 2, que trouxe uma nova modelagem para o estilo de produção dele. Apesar de os dois álbuns terem uma estética parecida em questão de letra, na produção, eles são bem diferentes. Nenhum soa como o outro. Enquanto Savage Mode 1 tem uma atmosfera muito mais sombria, o 2, até mesmo, tem uma atmosfera um pouco pra cima, com instrumentais bem mais leves. E isso aumentou a variedade de produção do Metro Boomin. We don't relate, no. Racks in the safe. I overused my nights, I overdid my nights, I overdid my nights. Call the first one Savage Mode, my mood, that's what it was. E nunca a diversidade de estilos que o Metro Boomin produzisse fosse uma pauta, pelo menos, nunca foi pra mim. Só pegar o After Hours do The Weeknd, 5 faixas ali foram produzidas pelo Metro, cada uma com sonoridade completamente diferente, bem futurista, conceitual, são beats bem lúdicos. Eles te fazem entrar no mundo de fantasia, que é aquele álbum do The Weeknd. Ao mesmo tempo que eles são futuristas, eles têm um pé também no pop dos anos 80, fazendo essa mistura com a produção, que é o trap do Metro Boomin, se tornou algo que é insano de escutar. É uma coisa que só poderia sair da junção desses dois. I've been dodging death in the 6-speed. Amphetamine got my stomach feeling sickly. Set up all this, trying to be a better man, but I'm... Já em 2022, ele lançou o clássico instantâneo dele, o Heroes and Villains, dito por muita gente como o melhor álbum de trap do ano. E como tudo é grandioso naquele álbum, mano, é cinematográfico. O Metro Boomin, ele atingiu um patamar diferente de qualquer produtor da cena. Ele entendeu que se colocar na frente de seus projetos, trazendo artistas pra colaborar com ele, era a chave. Não à toa que em 2023, ele se tornou o primeiro produtor da história do Spotify a ter 60 milhões de ouvintes mensais. Mano, 60 milhões. Quem tem é Drake, Travis Scott e Kanye West. Isso são só os maiores, mas o Metro Boomin, ele se tornou um dos maiores. Ele, com a ajuda de vários artistas e produtores, ditou que o trap moderno é hoje. Então, se você curte trap, agradece a esse cara. Ele teve o dedo em tudo isso que você escuta.
Fala aí, eu sou o Vitor Viano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima. Jacaré caça no raso, crocodilo na vestimenta, deixa os malocas chique. E se tu quiser voar, esse fio tem Brooklyn Fields. Meus olhos vermelhos faz eu refletir minhas dores e os meus desejos. Estou vendo em tudo, eu tá